Continuando o nosso estudo da obra do André Luiz, O Nosso Lar, Psicografia do Chico, hoje nós vamos ver o capítulo 41. Lembrando que no capítulo anterior, nas câmaras de retificação, André Luiz se encontra com a antiga companheira terrestre, que era uma empregada no lar de seus pais, a Elisa, na qual eles tiveram uma certa convivência mais íntima, né? E depois a moça, de ter saído do lar de André Luiz, ela se desviou do caminho e agora retorna à pátria espiritual. E André Luiz encontra ali, até com o aconselhamento da própria Narcisa, né, a oportunidade de resgatar irresponsabilidades, né, da existência anterior, fazendo-se desta companheira no plano espiritual como se fosse um irmão e irá cuidar dela, ok? Dito isto, agora a gente entra no capítulo 41. Estamos já a 10 capítulos do final desta obra, ok? O capítulo 41 se denomina Convocados à Luta. Inicia-se assim. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, como perturbadora no plano do espírito, né? Então nós vemos que aí estamos exatamente na descrição de André Luiz, no início da Segunda Guerra Mundial, onde o eixo formado pela Alemanha, Itália, Japão, né, provocaram uma grande guerra envolvendo toda a Europa Central, parte da Ásia, norte da África, né, envolvendo também as nações americanas, que mandaram tropas em auxílio às forças aliadas, ok? Então aqui nós vamos ver um pouco da situação de guerra no planeta Terra em seu início, com os efeitos, como diz aqui, né, a ação perturbadora também no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Concomitante à Segunda Guerra Mundial, já vinha de algum tempo, né, a nação japonesa, com o intuito de conquistas de novo território, também fazendo guerras, inclusive lá na China, ok? Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Sabemos que pensamento é emissão de energia e, evidentemente, toda a energia emitida em pensamentos destruidores, deletérios, pensamentos de afinidade com as zonas inferiores, né, ajudam a provocar maior desequilíbrio ainda, enquanto que os pensamentos, no sentido contrário, de harmonia, de amorosidade, de fraternidade, né, faz com que se reduza os impactos das ações destruidoras de ações bélicas como vinha acontecendo, ok? André Luiz continua. Reconheci que os espíritos superiores nessa circunstância passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. É claro que não há inimigos. É claro que
para um pai, dois filhos que brigam, são dois irmãos que se degladiam por qualquer questões, para o pai, nenhum dos dois é inimigo. Os dois são seus filhos e os dois merecem o devido reajustamento de acordo com um processo de justiça o mais equilibrado possível, né? Nós aqui ainda somos falhos na questão de aplicarmos efeitos de justiça mesmo entre os nossos filhos. Mas o plano espiritual superior, com certeza, faz essa consideração num nível mais amplo de justiça. Então, não há nações inimigas, há nações que desorganizam, que são desordeiras, ok? Infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal, disse-me Salustio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível, ou seja, está assumindo uma responsabilidade muito grave. Observe então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Nós sabemos, aprendemos nos estudos revelados pela doutrina espírita, de que quando nós sintonizamos zonas inferiores de pensamento, agregam-se a esta sintonia outras entidades espirituais condizentes com o nosso nível de pensamento, né? É o que nós chamamos de abrirmos a nossa guarda quando nós ficamos irados, quando nós estamos em processos de cólera, de raiva, de ódio, né? Nós atraímos entidades que se afinam com estes sentimentos. E essas entidades alimentam ainda mais esses sentimentos negativos. Da mesma forma, coletivamente se falando, os países que começam a se desequilibrarem e a provocar desordem na casa do pai e provocarem as guerras, evidentemente que eles atraem os espíritos mais inferiores que também têm esta mesma sintonia da ação destruidora pelas armas, pelas guerras, ok? Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhe integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campo de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. É fácil entender que dentro do nosso processo evolutivo, todos nós carregamos em nosso ser, né, princípios de animosidade diversas, né, vinganças. E em momentos de guerras, né, a espiritualidade inferior, aproveitando-se deste momento bélico, se utilizam de obsessões mesmo, de influenciação nesses espíritos encarnados que estão provocando a guerra, né? Sentimentos tais que fazem com que fiquem mais perversos e pratiquem mais maldade, inclusive daqueles desafetos desses espíritos que desta forma assim procuram provocar uma certa vingança, tá? Então vejo que toda atitude desequilibrada atrai entidades que vão fazer com que nós provoquemos atos além
da nossa própria maldade, do nosso próprio desequilíbrio, utilizando-nos como instrumentos de suas vinganças. Por isso que Jesus nos recomenda o amor incondicional, para que possamos começar, no mínimo, a praticar o espírito de fraternidade. Mas mesmo assim, revela aqui André Luiz que os agrupamentos espirituais elevados, né, se movimentam em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, exclamou Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Praticamente todos nós habitantes, já em pleno meados do século XX, né, nós todos habitantes do novo mundo, em todas as Américas, né, com certeza as nossas raízes estão em bases europeias ou asiáticas e mesmo até as africanas, né? Um continente americano de relativa idade de colonização, cerca de 4 séculos e meio praticamente, né? Então, as nossas raízes influenciam inclusive os nossos sentimentos. Quantos aqui mesmo no Brasil, descendentes de italianos, de portugueses, de espanhóis, de árabes, de algumas nações do próprio Japão, né, não estariam com os corações aflitos no meio destas guerras, que muitos deles tinham até seus familiares nestas nações envolvidas nesses desatinos da Segunda Guerra Mundial. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Embora os horrores da guerra, né, o plano espiritual superior, evidentemente atento, nada está em desacordo com as leis divinas. Todos esses processos dolorosos fazem parte das nossas próprias experiências, resgate de desvios no caminho, né, e de provas, para afirmarmos as nossas próprias evoluções. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobia confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores, identificando-me o espanto natural que o companheiro explicou. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias.
O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Então, aqui, André Luiz vai relatar algumas conversas das pessoas que se dirigiam ao Ministério da Comunicação, corações ainda aflitos e preocupados com a situação do estado de guerra no planeta, ok? Então, nós vamos ver que, embora no plano espiritual e numa colônia relativamente de espíritos mais esclarecidos, mas ainda muito apegados ao que acontece no planeta Terra, ok? Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavaleiro mais idoso, os serviços progressem consideravelmente aumentados. Do meu setor, a vigilância contra as vibrações ambrulinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem os outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de modo algum não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestre da saúde, o desastre, mestre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar nos nossos programas, né? Aí o companheiro alertando para sempre o espírito de fraternidade, pois que todo o programa está interligado um com os outros, né? Então se trata do nosso programa. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionava-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, dizia uma das companheiras, ao que parece não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure ainda na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de modo algum me submeteria a novas crueldades. Veja que, como os afirmamos agora há pouco, né, a colônia Nosso Lar trata de espíritos esclarecidos, mas não propriamente de espíritos mais evoluídos. A senhora ali ainda se encontra num desacerto ainda de amorosidade com o esposo que ficou na Terra, pois que ainda ela não suportaria ainda a presença dele na colônia de Nosso Lar. Mas, como nós vamos ver, isso não aconteceria. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everaldo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um parente imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades, acotovelando-se aflitivamente,
Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenando o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis aos distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-nos à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Harmonia, espírito de fraternidade, trabalho incessante sempre e em todos os momentos, e principalmente nos momentos de crise. Esse aconselhamento já nos dava o Chico, né? Que Chico dizia para nós, durante as crises, trabalhe. E trabalhemos em silêncio, trabalhemos com amor, trabalhemos com harmonia. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. E aqui se encerra este capítulo, né, que dá os prenúncios da Segunda Guerra Mundial aqui na Terra, meados do século passado. E no próximo capítulo 42, nós vamos ter aí, na narrativa de André Luiz, a palavra do governador de nosso lar. E assim encerramos esse vídeo, sempre pedindo a todos que queiram divulgar o Evangelho e a doutrina, que ajudem-nos compartilhando estes vídeos com seus amigos e seus familiares. Muito obrigado, um beijo a todos.